O que o seu corpo tenta te dizer quando você acorda às 3 da manhã? Imagine o silêncio, aquela escuridão pesada que engole tudo e de repente seus olhos se abrem. Não por um barulho, nem por um pesadelo, apenas abrem. Você olha para o relógio e o número é sempre o mesmo, 3 horas da manhã. Seu corpo está pesado, mas sua mente está em alerta máximo. Uma sensação estranha, quase inexplicável, preenche o quarto. Você não está maluco, você também não está sozinho nessa, mas o que realmente acontece nesse momento? E por que quase ninguém entende o que está por trás desse estranho evento noturno? Essa não é uma sensação comum de insônia. Há algo diferente aqui. Uma espécie de alerta silencioso que seu corpo dispara e ele parece estar tentando te comunicar algo que a maioria de nós ignoramos. É como se, enquanto o mundo dorme, uma outra camada de realidade se torna acessível, visível, e seu corpo fosse o primeiro a perceber. Mas o que exatamente ele está percebendo? E por que essa hora específica da madrugada parece ser um portal para essa experiência tão peculiar? Embora a ciência nos dê algumas respostas, isso é verdade, níveis de melatonina caindo, cortisol subindo, fases do sono oscilando, tudo isso pode explicar um despertar comum a partir das 3 horas da manhã. Mas o que faz essa experiência das 3 horas da manhã ser tão diferente? Por que ela vem acompanhada dessa sensação de estranheza, de que há algo a mais no ar? E se eu te dissesse que para muitas pessoas essa não é apenas uma questão biológica, mas sim um sinal de algo muito mais profundo, quase invisível? Porque é exatamente nesse horário, entre as 2 e as 3 da madrugada, que alguns sintomas específicos começam a aparecer, sintomas que não se encaixam apenas na fisiologia do sono. Uma percepção aguçada, uma energia diferente no ambiente e uma sensação que vai além do cansaço. É nesse ponto que a explicação científica, por mais válida que seja, começa a parecer incompleta. E é aqui que o seu corpo, com essa estranha lucidez noturna, pode estar tentando te mostrar um caminho para algo que você nunca imaginou, causas que apontam para uma dimensão mediúnica. Seu corpo não está apenas te acordando, ele está te alertando para algo que a ciência por si só ainda não consegue decifrar completamente, abrindo uma janela para a percepção que vão muito além do que podemos tocar ou ver. É um convite para você olhar para dentro e talvez para além. Afinal, contas, entender o motivo pelo qual você acorda nas madrugadas é o primeiro passo para transformar o medo em autoconhecimento e domínio espiritual. E nesse vídeo abordaremos 5 causas mediúnicas pela qual acordamos sempre nas madrugadas. Se você sentiu essa conexão e essas sensações já te visitaram, então é crucial que você se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sininho. Assim você não perderá as próximas descobertas que podemos finalmente decifrar os segredos que seu corpo e sua mente tentam te revelar, transformando o modo como você entende a si mesmo e ao mundo ao seu redor. Aproveita e estuda a playlist aqui no canal Mediunidade Sem Medo, pois muitas pessoas fogem desta realidade, negam esta realidade, só piorando o problema. Então, quando você se abre para isso, estuda, se prepara, isso fica fácil, leve e até te leva a dimensões sublimes que você jamais imaginava merecer alcançar. Então, vai lá e maratona no final de semana na playlist Mediunidade Sem Medo, onde você vai entender melhor cada um desses pontos. Bem, vamos então para a primeira grande causa mediúnica para esse despertar na madrugada, e é a chamada captação de sensibilidades energéticas do ambiente. Durante a noite, a maior parte das pessoas ao seu redor estão dormindo, o que diminui significativamente o ruído mental e a poluição psíquica das cidades. Com a atmosfera mais calma, a egrégora do planeta se atenua, a barreira entre o mundo físico e o plano espiritual fica extremamente fina. O médium, por ser uma antena ambulante,
capta esse momento de calmaria de forma amplificada. Quando a egrégora externa se acalma, o seu campo espiritual finalmente encontra espaço para se expandir. O problema é que, ao se expandir, você pode acabar sintonizando frequências de espíritos que estão vagando, pessoas sofrendo ou até energias densas que estão flutuando no ambiente. Aqui você vai aprender as causas e o que fazer com cada uma delas. Então continua comigo. O que fazer quando você acorda por causa dessa captação energética? Bem, o que fazer é não entrar em pânico, não fique remoendo pensamentos negativos e evite pegar o celular imediatamente, pois a luz azul e as redes sociais só vão piorar o seu estado de alerta energético. Em vez disso, sente-se na cama ou permaneça deitado confortavelmente, feche os olhos, faça uma respiração profunda, visualize uma luz branca ou dourada ou azul envolvendo todo o seu corpo, como uma bolha protetora. Mentalize que qualquer energia que não seja sua esteja sendo dissolvida e devolvida ao universo, limpo e transmutado. Fazer uma oração simples ou repetir um mantra de proteção ajuda a fechar seu campo e reequilibrar sua frequência para que você possa voltar a dormir em paz. A segunda causa mediúnica muito frequente é o reencaixe abrupto do duplo etérico e do corpo espiritual. A verdade é o seguinte: quando você dorme, quando nós dormimos, nosso espírito não fica preso no corpo físico. Ele se desprende parcialmente e flutua logo acima do corpo ou viaja para outras dimensões não conhecidas por nós aqui em vigília, como a velha chamada projeção astral, desdobramento. Então, na madrugada, especialmente por volta das 3 horas, a atividade espiritual no plano astral intensifica-se. Se durante essa saída o seu espírito passou por algum susto, foi chamado de volta rapidamente ou participou de algum trabalho espiritual intenso, o retorno para o corpo físico pode ser feito de forma rápida, abrupta e desajeitada. Esse reencaixe repentino no corpo provoca um susto clássico na cama, a sensação de estar caindo de um lugar alto. Você já teve esse sonho? Caindo em um penhasco e daí a pouco acorda? Então, é você voltando para o corpo. Ou até mesmo uma taquicardia momentânea acompanhada de um leve dormência nos braços e nas pernas. Para lidar com esse reencaixe abrupto, a melhor atitude é manter a calma física e mental. Entenda que aquele susto era apenas o seu corpo espiritual ajustando-se de volta ao seu veículo de carne. Não tente se levantar correndo da cama. Fique parado por alguns instantes, mexa suavemente os dedos dos pés, das mãos, para aterrar sua energia de volta ao plano físico. Beba um gole de água, que funciona como um excelente condutor e estabilizador de energia. E diga para você mesmo que você está seguro e protegido em seu templo físico. A terceira causa mediúnica que faz o médium acordar nesse horário específico é o chamado para o amparo e a intercessão espiritual. Muitas vezes, espíritos protetores, mentores ou anjos da guarda usam esse momento em que sua mente consciente está limpa para te despertar, porque alguém próximo ou até mesmo um espírito necessitado precisa de oração ou de energia de cura. Você acorda de repente com a imagem de uma pessoa na cabeça, ou com uma vontade inexplicável de rezar, ou com um sentimento profundo de compaixão. Isso não é mera coincidência, é uma convocação do plano superior para que você seja um canal de luz naquele momento em que o mundo físico descansa. Se você percebeu que o seu despertar tem essa característica de chamado, o que você deve fazer é atender a esse pedido com amor e sem medo. Você não precisa se levantar e acender velas ou fazer rituais complexos. Basta elevar seus pensamentos, focar na imagem da pessoa que veio à sua mente. Faça uma prece sincera do fundo do coração. Assim que você conclui essa oração e cumpre essa missão silenciosa, a sensação de dever cumprido toma conta e o sono retorna de forma leve e restaurada. Ou então, se você não quiser trabalhar dessa forma,
A espiritualidade te respeita quando você deixa isso bem claro. Então, você diz, ao se deitar e ativar suas proteções, fazer suas orações, você deixa claro para a espiritualidade, para o mundo, para seus mentores, amparadores, anjos da guarda, que não pretende trabalhar no amparo enquanto dorme, que não pretende ser acordado nas madrugadas para realizar esse trabalho de forma inconsciente. Que você pede que descanse profundamente, que seja tratado em uma câmara de cura. Porém, para você reivindicar isso para a espiritualidade, você precisa arrumar um tempo fora da madrugada para você fazer um trabalho de amparo. Encontrar um grupo de pessoas que fazem um trabalho de caridade espiritual e de amparo, um grupo espiritualista, um grupo espírita kardecista, enfim, você vai sentir o seu chamado para um grupo e você vai trabalhar nesse grupo e deixar claro que pela sua madrugada você pretende descansar profundamente para a reposição dos seus hormônios, para o seu dia seguinte. E você conversa claramente com a espiritualidade, que embora você entenda que é um horário mais calmo e muito tranquilo, mas que você vai especificar um outro horário para fazer amparo, colocar uma música relaxante, meditativa, entrar em meditação e fazer suas preces e suas orações para o amparo. Você vai deixar isso claro que a espiritualidade respeita. Só que tem pessoas que tranquilamente aceitam isso e continuam esse trabalho na madrugada tranquilamente, porque como nós vimos acima, logo quando eu falei no começo, aí no contexto, depois que a pessoa tem a sua sensação de dever cumprido, volta a dormir tranquilamente. A verdade é que fica bem claro para você que o médium, ele tem que realmente trabalhar. Ele só vai, nesse caso que eu deixei claro para você aqui, deixa claro que você pretende fazer esse trabalho em um outro horário, de uma outra forma, junto com uma egrégora, e que na hora do seu sono ele é sagrado para a reposição de sua energia para o seu dia a dia. Então não adianta fugir da atividade mediúnica. O que eu quero deixar claro para você é isso. Não adianta negar a realidade. Você é médium, a única coisa que você pode fazer é estudar bastante. Mas eu tenho preguiça de estudar, eu não quero falar sobre esse assunto, eu não quero ser médium. Não adianta, meu irmão. Você precisa simplesmente escolher o difícil melhor. Se você acha difícil estudar, é muito mais difícil ficar acordando pelas madrugadas sem entender o que está acontecendo. Então é melhor a dor de estudar, de se dedicar a isso, do que a dor de você ter seu sono conturbado pela manhã, pelas madrugadas. Você não acha que é melhor você escolher a dor de se dedicar ao estudo e a uma atividade de trabalho pela caridade? Porque você veio com esse dom, com essa ostensividade mediúnica, com essa energia, então você vai captar. Não tem jeito, você é uma luz no mundo. E se você é uma luz no mundo, você vai ser atraído por energias que querem amparo. E se você não trabalha isso, não toma consciência disso, acumulam-se em você dores, essa coisa de estar acordando assustado ou estar acordando do nada pela madrugada. Então aceita a sua realidade, agradece, estuda ela, que você vai ver que é algo muito leve e agradável. Você vai ter momentos sublimes na vida, você vai ter momentos inexplicáveis, você vai ter uma certeza de que a vida continua, que a vida não acaba. Isso vai tirar de você aquele medo horrível da morte que muitos têm, né? A tal de agorafobia. Não existe em um médium que entende os dois planos, né? É normal a gente cuidar da saúde, cuidar de proteger a nossa vida, mas não tem mais aquele pavor da morte. Antes de passarmos para as próximas causas espirituais fascinantes, conte-nos aqui nos comentários qual o horário exato em que você costuma acordar durante a noite. Esquece essa fantasia de sempre exatamente no mesmo horário ou de ser com números repetidos. A questão é se é sempre entre 1 da manhã e as 3 da manhã, quando que fisiologicamente o normal é depois das 3 da manhã. Aonde tem aquela oscilação sono REM e tal, vai mudando as fases, oscilação das fases do sono, onde começa a ter os picos de cortisol. Então isso é depois das 3. Mas, por exemplo, se você acorda das 2 até as 3, da 1 até as 3, depois das 12 você começa a acordar com algumas sensações, alguns sintomas físicos, né, ou espiritual,
tipo calafrios, excesso de pensamentos, medo, sensações de culpa, arrepios, dores localizadas, zumbidos no ouvido. Então, escreva aqui se você acorda com alguns desses sintomas e sempre nessa madrugada. Escreva a sua experiência abaixo, porque seu comentário fortalece a comunidade e pode ajudar muito mais gente do que você imagina, pois a sua história pode ser exatamente o alento que outro inscrito do canal precisa ler hoje. Aproveite também para compartilhar esse vídeo no WhatsApp daquela pessoa que sempre reclama que acorda de madrugada sem explicação. Tenho certeza de que ela vai te agradecer muito por esse conhecimento libertador. Continuando nossa jornada de descobertas, a quarta causa mediúnica muito comum para despertar, para que despertes na madrugada, é a presença de obsessores ou espíritos vampirizadores de energia. Durante a noite, nosso campo eletromagnético fica mais vulnerável. Se dormimos carregados de estresse, raiva, ansiedade, pensamentos negativos, pensamentos densos repetitivos, assistimos notícias pesadas, negativas, filmes de energias densas, ouvimos músicas densas, se temos alguns hábitos nocivos como beber, fumar, não é que você não vai fumar, não é que você não vai beber, mas como médium, talvez esse hábito seja a hora de você repensar se vale a pena continuar com ele. Se você está acordando de madrugada, conturbado, com algumas dificuldades, é hora de você repensar. Se você bebe uma vez ou outra de maneira social, tudo bem. Mas se de repente você bebe com mais frequência, se você guarda bebida alcoólica dentro de casa, olha só, essa situação é bem complicada. Uma coisa é você beber uma vez ou outra, mas outra coisa é você ter bebida alcoólica guardada dentro de sua casa, tá? Porque dessa forma você está abrindo literalmente um campo. Você está tendo um campo de atração para algumas entidades inconscientes aberrarem a sua casa. Se vocês me permitirem, eu vou contar uma experiência minha. Uma experiência pessoal minha envolvendo bebidas alcoólicas dentro de casa. E eu quero te contar essa experiência para você entender o que eu estou querendo te alertar aqui. Eu não sei se vocês gostam que eu fale um pouco de minhas experiências, né? Eu não estou querendo chamar atenção para mim, eu quero chamar atenção para a matéria e para essa situação. Mas acho bem oportuno nesse momento contar essas experiências para vocês. Eu não me importo de me expor aqui para falar. Em uma certa época, eu convidei um casal, um jovem casal, para almoçar em minha casa. E eu comprei ali umas cervejas e comprei uma pinga ali, um aperitivozinho. E porque particularmente eu também gosto de tomar um aperitivo de vez em quando, desde que isso não seja sagrado todo final de semana, desde que isso não seja um hábito, ok, né? Então, assim fiz, comprei essas bebidas. Só que tanto eu bebo pouco, né? Muito pouco, e essa pessoa que veio também bebe pouco, então nós bebemos um pouquinho ali, almoçamos, batimos um papo, ele foi para casa dele e sobrou ali cerveja, sobrou o aperitivo, e eu deixei dentro de casa. E quando eu fui dormir, começou o sono ficar inquieto. Eu acordava se assustando, dormia de novo, tal, aí acalmei e dormi. Mas nas benditas madrugadas da vida, eu despertei fora do corpo. Na verdade, eu senti uma barulheira dentro de casa, intensa, uma bagunça dentro de casa. Escutei tudo assim. Sabe aquela coisa de quando um gato derruba um prato, aquela zoada, aquele barulho? Eu escutei. E aí eu levantei para ir olhar. Só que quando eu levantei para ir olhar, gente, é curioso isso. Eu não saí com o corpo físico, eu desencaixei o meu corpo astral, né? Desdobei, desencaixei do corpo físico. E eu fui para lá pensando que eu estava acordado. E na verdade eu estava fora do corpo. E lá estavam cheios daquelas pessoas alcoólatras, né? Os viciados em álcool, os adictos em álcool. Tava cheio de alcoólatras dentro de casa e eles bagunçando, batendo nas coisas, aquela zoada, aquela coisa, sabe? E aí eu disse, rapaz, que bagunça é essa? E comecei a botar a galera pra fora. E alguns, igualzinho Nimbá. Nimbá é assim, né? Eu não frequento muito bar hoje, mas até já trabalhei em bar há muito tempo atrás. E Nimbá é assim, tem aqueles bebo valentões, bagunceiros, e tem aqueles que ficam amenizando a coisa, aconselhando, né? Então alguns, e era aquele pessoal da barrigona bem esticada, parecendo que morreu de cirrose, que desencarnou de cirrose, os braços fininhos, as pernas finas, a barriga inchadona. E um deles
achou ruim que eu estava botando eles para fora e veio para cima de mim. E ele disse assim: eu não posso nem tomar a minha pinga e beber a minha cerveja em paz, que você vem me perturbar. E nessa hora eu vi que ele falou isso e olhou para onde eu tinha guardado ali dentro de casa as bebidas alcoólicas. E eu vi aquilo, mas com muita nitidez, com muita clareza. E aí eu botei eles para fora, botei mesmo, expulsei mesmo. Teve jeito. Esse quis brigar, caiu no tapa. Eu bati. Na hora eu não tava com uma lucidez de gratiluz. Ô meu irmãozinho, vá pra lá, por favor. Eu até falei assim, ó, por favor, se saia. Se saia pra não ter problema. Vamos ficar na paz e no amor. Eu falei assim porque isso já é meu hábito do dia a dia. Mas aí ele veio pra cima. E aí ele apanhou. Eu bati nele, botei pra fora, expulsei todo mundo. E nessa coisa foi que eu vi que eu estava fora do corpo, né? Tive a lucidez e voltei para o corpo. Aí acordei ali assustado com tudo aquilo. E de manhã a primeira providência minha foi tirar toda a bebida de dentro de casa. Toda a bebida de dentro de casa. Então eu aconselho a ninguém deixar a bebida dentro de casa, deixa lá fora. Se você quer ter um aperitivo para quando alguém ir almoçar aí, ou você mesmo de vez em quando tomar um pouco, arruma um cantinho do lado de fora. Não deixa dentro de casa, não deixa perto do quarto. Entendeu? Deixa do lado de fora. Eu hoje ainda tenho um aperitivo. Demora, mas eu gosto de ter assim, para uma vez ou outra tomar. Mas eu deixo do lado de fora. Eu deixo numa despensa fora da casa e não dentro de casa. Porque essas energias vampiras, quando elas se aproximam de você para te vampirizar, existe uma defesa do teu corpo. Então, quando a aproximação é muito intensa ou invasiva, o nosso próprio sistema de defesa espiritual nos acorda com um mecanismo de emergência para a interrupção do processo de drenagem energética, certo? Só que assim, se você continua repetindo o erro, meio que isso vai ficando. Os teus amparadores dizem, ele não está se importando, eu não vou mais acordar ele. O anjo da guarda diz, é isso que ele está querendo. Então tem que ter uma decisão e uma atitude da nossa parte. Os sintomas claros dessa situação são despertar com um frio intenso na espinha, sensação de peso nos ombros, falta de ar momentâneo, um aperto angustiante no peito ou um medo irracional de olhar para os cantos do quarto. Aquela sensação de que tem realmente alguém dentro de casa. Eu vi com clareza, mas muitas vezes as pessoas acordam com a sensação, por exemplo, que tem gente dentro de casa, aquela coisa assim. Pode ser uma situação dessa. Você não está cuidando de suas energias, você está com hábitos nocivos antes de dormir e acaba atraindo essas energias vampiras para seu quarto, para sua casa. E o que fazer se você identificar que acordou por conta de uma atração energética negativa? É agir com firmeza e autoridade espiritual. Lembre-se de que o corpo físico e a casa são suas e seus, e nenhum espírito tem autoridade sobre você sem o seu consentimento consciente ou vibracional. Então, sente-se na cama, eleve a sua postura, mude imediatamente o seu padrão de pensamento, não sinta raiva nem pânico. Não faça o que eu fiz lá, porque eu estava pensando que a coisa era aqui no mundo físico, só depois que eu fui entender que eu estava fora do corpo. Era tão real, né? Como se fosse tudo a casa igual, né? Isso já aconteceu comigo várias vezes. De eu sair para fazer alguma coisa, quando eu voltar, me deparar com o meu corpo estirado lá na cama, tomar aquele susto assim, e depois eu encaixo dentro do corpo. Então isso para mim é normal. É a chamada clarividência viajoura. O tipo de mediunidade que eu tenho é esse, a clarividência viajoura e mediunidade de cura. Então isso acontece assim com clareza à noite. Mas na vigília eu não vejo nada, não sinto nada. Então para mim, ali eu estava normal de dia e eu não ia deixar gente bagunçando dentro de minha casa. Primeiro eu pedi licença, mandei todo mundo se retirar, mas aquele que engrossou caiu no tapa, não teve jeito. Bati seguro. Eu treinei capoeira por muito tempo, treinei karatê, então eu tenho um pouco de artes marciais e a gente tem para defender, limpar o nosso território, defender o nosso território mesmo, isso é natural, tá? Não esqueçam que os anjos usam espadas, então tem hora que a gente precisa agir. Mas assim, o ideal é que se você entender que é isso, já consciente, você acordar e dizer, não, é o mundo espiritual que está aqui, é importante de que você não emane para essa pessoa
raiva, né, nem medo. Simplesmente entenda que o seu espaço é sagrado, que você é autoridade ali. Sente-se na cama, eleve a sua postura e mude imediatamente seu padrão de pensamentos. Não sinta, como eu falei, raiva nem pânico, pois o medo é o combustível que alimenta essas energias densas. E ordene mentalmente, de forma imperativa, que se afaste de você e de sua casa tudo que não respira. Eu já ensinei em outros vídeos, né? Afastem de mim tudo aquilo que não respira. Repete isso, repete essa ordem algumas vezes, depois emite um pensamento de luz e diga mentalmente ou em voz alta, com firmeza: este ambiente é protegido pela luz divina e apenas energia de paz e amor são bem-vindas aqui. Abrindo parênteses, quando eu agi daquela forma, também tem alguns anos já isso, né? Eu estava no processo de despertar, de estudo ainda, entende? Então naquela época eu ainda estava muito nessa energia de artes marciais, nessa energia de mais chakra básico, mais territorialista mesmo, né? Então eu tenho que defender a minha casa. Hoje eu tenho essa energia, como eu falei, os anjos usam uma espada, né? Então hoje eu tenho ainda esse senso de proteger o meu ambiente, logicamente, com certeza. Mas hoje, se eu tiver o discernimento de que é uma situação espiritual, logicamente eu vou agir com esses conhecimentos que eu fui agariando e que eu estou passando aqui para vocês. Essa coisa de mudar a vibração, de emanar luz, de ordenar que se saia de seu campo tudo aquilo que não respira e de dizer que aqui na minha casa, nesse ambiente protegido pela luz divina, apenas energias de paz e amor são bem-vindas. E em seguida, acenda a luz, se achar necessário, tome um pouco de água, faça uma leitura de um texto elevado, uma passagem sagrada, ou ouça uma frequência sonora relaxante para meditar. Aqui tem um canal que eu gosto de ouvir as músicas de Reiki dele, que é chamado Reiki Jardim. É um canal até novo, mas é interessante. Reiki Jardim. Tem umas músicas com flores, com pássaros, que é bem legal para a gente assistir, relaxar, mudar a nossa vibração, para depois dormir de novo, né? Elevando assim a vibração nossa, a vibração do quarto, da casa, e a gente dorme. Mas não esqueça que o mais importante é o que no kardecismo se chama de reforma íntima. É você largar alguns hábitos nocivos, algumas práticas nocivas, principalmente quando vai se aproximando da hora de dormir. As práticas nocivas a gente não faz tempo nenhum, mas eu estou dizendo assim algumas coisas que a gente às vezes não tem como tão nocivo assim. Como eu falei, ficar emanando pensamentos negativos, pensamento de medo e de preocupação quando vai deitar, levar esses pensamentos contigo para a cama, ao invés de fazer uma boa oração, uma boa meditação para relaxar e dormir, assistir filmes tensos, sabe? Densos demais, músicas densas e depois até cansar e não aguentar mais e dormir. Com essa postura, logicamente, você vai atrair essas energias nocivas, essas entidades nocivas para o seu quarto, para a sua casa, mas não tenha dúvida. E como médium, você desperta porque o teu anjo da guarda está tentando te proteger e te alertar sobre isso. Às vezes é uma pessoa que nem tem tanta mediunidade, mas tem uma proteção forte que te acorda com essa sensação. A quinta causa mediúnica está ligada ao desenvolvimento e à expansão dos chakras coronários e do chakra frontal, também do chakra cardíaco, né? Mas mais o frontal e o coronário. Quando o médium está passando por um processo de desabrochar espiritual, mesmo que não esteja frequentando nenhuma casa ou centro, esses centros de energia localizados no topo da cabeça e entre as sobrancelhas começam a girar de forma mais acelerada e isso se expande e se intensifica na madrugada. E há ali então uma recepção de downloads intensivos, percepções e reconfigurações energéticas pelos mentores, ocorrem nesse momento com maior facilidade. Essa atividade intensa nos chakras superiores pode causar uma pressão leve na cabeça, uma sensação de formigamento na sua pele descabelada, ou a impressão de estar ouvindo sussurro, e estes no ambiente no exato segundo em que você desperta. Para gerenciar essa expansão dos chakras, o segredo é o aterramento. Quando sentir essa pressão na cabeça, ou essa barulheira mental de madrugada, imagine sair raiz da sola dos seus pés e descer profundamente até o centro da Terra. Deixe que o excesso de energias mental e espiritual escorra por essas raízes e seja absorvido pelo solo.
Esta técnica simples ajuda a redistribuir a energia por todo o corpo, acalmando o sistema nervoso e permitindo que o processo de expansão mediúnica ocorra de forma suave, sem causar insônia ou desconforto físico. Repito, entender o motivo pelo qual você acorda nas madrugadas é o primeiro passo para transformar o medo em autoconhecimento e domínio espiritual. A mediunidade não é uma maldição e nenhum fardo a ser carregado de sofrimento, mas sim uma ferramenta de percepção refinada que precisa ser treinada, detalhada e respeitada. Quando você alinha o cuidado com o seu corpo físico, mantendo uma boa rotina de sono e hábitos saudáveis, com o cuidado com a sua energia espiritual, praticando a higiene mental e oração, a madrugada deixa de ser um momento de angústia e passa a ser um espaço sagrado de paz, reconexão e aprendizado. Quantas experiências lindas você pode ter nas madrugadas. Só depende do seu cuidado, do seu autocuidado, da sua reforma íntima, para que você realmente desfrute das delícias de uma mediunidade ostensiva. Se você chegou até o final deste vídeo e este conteúdo fez sentido para você, fortaleça a nossa comunidade, clique no botão de curtir, inscreva-se no canal caso ainda não esteja inscrito, ative as notificações para receber nossos vídeos diários e compartilhe este link em seus grupos de WhatsApp. A sua participação é fundamental para que a luz da informação chegue cada vez mais a mais e mais pessoas. Eu contribuo estudando, preparando, fazendo vídeo, editando para colocar aqui para vocês, e você também contribui com o universo quando você divulga esse material, compartilha para mais pessoas que estão precisando dessa informação. Eu decidi fazer essa informação porque, como terapeuta, eu percebo que muita gente está sofrendo por ter uma mediunidade ostensiva e não ter conhecimento disso, sabe? Não ter domínio sobre isso. E tem muita gente que sofre e sofre muito por isso. Tem pessoas que pensam até em atentar contra a própria vida por não entender o que está acontecendo com elas. Então é muito importante que informações como essa sejam divulgadas. E olha só, o YouTube não se interessa em divulgar isso. O YouTube se interessa em divulgar coisas que têm atrativo visual para o mundão, que faz com que tenha muitas visualizações e assim eles consigam vender os produtos deles. O YouTube é uma empresa capitalista e trata de negócios, não trata de espiritualidade. Quem vai tratar de espiritualidade é eu e você que está assistindo esse vídeo. Então compartilha com força, arrocha o dedo aí, engaja esse vídeo, para que assim o YouTube comece a entregar para que mais e mais pessoas comecem a ter o seu conhecimento, o seu alento, o seu amparo. E assim, o que eu tenho para dizer para você é que eu sou muito grato pela sua companhia até aqui, que você mantenha uma frequência elevada, cuide da sua energia, tenha uma noite de sono abençoada, né? de plena paz, uma madrugada de experiências sublimes, ok? Muito bem, embora parte do vídeo é com base em minhas experiências, por passar muito por isso e também por ser terapeuta e assim acompanhar a vida de alguns clientes sobre esse assunto, eu também aqui fiz pesquisas profundas de livros, de assuntos sobre isso, e vou deixar na descrição aqui embaixo as fontes de matéria que lhe ajudam a estudar mais sobre o assunto, para que você pesquise e se aprofunde mais. Também vai lá na playlist Mediunidade Sem Medo aqui do canal, vê mais vídeos desse, que também tem as fontes de matérias lá sempre nas descrições, para que você realmente possa se aprofundar e superar essa dificuldade que talvez esteja passando, que você sabe que algum conhecido seu esteja passando. Beijo no coração de vocês, fiquem na paz do eu.